Olá, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que cada um de vocês estejam tendo uma excelente semana. Meus queridos, na nossa reunião desse fim de semana, 25 a 31 de dezembro, nós vamos estar estudando o artigo 44 da revista A Sentinela. E neste vídeo, como de costume, vamos fazer uma breve análise e preparação de algumas respostas que podemos comentar nesse estudo. Gostaríamos de estender a todos vocês a oportunidade de se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, deixar um gostei, fazer um comentário, ativar o sininho e se tornar um novo membro do canal. Essa opção, além de nos ajudar com a produção desse vídeo e também ajudar o canal a crescer cada vez mais, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam também dessa ajuda. Fiquem à vontade. Então, o estudo 44 tem o tema Explore cada detalhe da palavra de Deus. Temos como base Efésios capítulo 3, versículo 18. Sejam plenamente capazes de compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O que vamos ver? Estudar a Bíblia pode nos dar alegria por toda a nossa vida. É algo que faz muito bem para nós e nos aproxima cada vez mais do nosso Pai Celestial. Neste estudo, vamos ver como podemos explorar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da Palavra de Deus. Pergunta dos parágrafos 1 e 2. Qual é a melhor maneira de lermos e estudarmos a Bíblia? Dê um exemplo. Um escritor comparou a mensagem da Bíblia a um prédio muito alto e espaçoso, com um alicerce bem profundo. Então, se apenas lermos a Bíblia por cima, podemos até conseguir aprender algumas coisas básicas, as coisas elementares das proclamações sagradas de Deus. Mas, da mesma forma que iríamos até uma casa para conhecê-la melhor antes de comprá-la, também precisamos estudar com atenção a Bíblia para entendê-la melhor. E uma excelente maneira de estudarmos é ver como as várias partes dela se relacionam umas com as outras. Por isso devemos nos esforçar não apenas para entender as verdades que acreditamos, mas também por que você acredita nelas. Parágrafo 3, temos o texto de Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 19. É importante que os irmãos leiam esses textos, que são a base das perguntas e também do contexto do parágrafo. Veja a pergunta. O que o apóstolo Paulo disse para os cristãos e por quê? O apóstolo Paulo disse para os cristãos estudarem a palavra de Deus com atenção para que fossem plenamente capazes de compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da verdade. Porque só assim eles conseguiriam ficar arraigados e estabelecidos em sua fé. E nós precisamos fazer o mesmo. Primeiro subtítulo do estudo: Explore verdades profundas da Bíblia. Parágrafo 4. A pergunta: o que podemos fazer para nos aproximar mais de Jeová? Dê exemplos. Resposta: podemos começar um projeto de estudo pessoal, por exemplo. Podemos pesquisar mais sobre como Jeová demonstrou seu amor a seus servos do passado e como isso mostra que ele também nos ama. Também podemos pesquisar como a adoração a Jeová era organizada na época dos israelitas e como Jeová quer que adoremos a ele hoje. Ou talvez estudar com mais detalhes as profecias que Jesus cumpriu durante o período que passou aqui na Terra. Parágrafo 5. Existe algum assunto que você gostaria de estudar mais profundamente? Uma pergunta pessoal, irmãos. Então, os irmãos fiquem à vontade para colocar aí os assuntos que vocês têm mais vontade de estudar. Mas, de maneira geral, se os irmãos tiverem dificuldade de algum assunto que os irmãos querem estudar, veja a resposta que eu coloquei seguindo o parágrafo. Podemos ver o que alguns irmãos que amam estudar a Bíblia mencionaram que gostariam de estudar com mais detalhes, no quadro Sugestões para Estudo Pessoal. Daí, em nossas pesquisas, podemos usar o índice das publicações da Torre de Vigia ou o Guia de Pesquisa para Testemunhas de Jeová. Lá nós vamos ver que usar essas ferramentas torna o estudo muito mais interessante. Além disso, fazer esse estudo profundo da Bíblia pode ajudar a fortalecer nossa fé e a achar o conhecimento de Deus.
Muito bem, segundo o subtítulo do estudo, medite sobre o propósito de Deus. Parágrafo 6, duas perguntas. A pergunta A. Por que nada pode atrapalhar o propósito de Jeová? Porque no caso de Jeová, quando ele planeja algo, ele se concentra no destino final, ou seja, ele tem um propósito. Por isso, quando surgem imprevistos, Jeová se adapta para cumprir seu propósito. Parágrafo 6, agora a pergunta B. Por que podemos dizer que o propósito de Jeová para a humanidade e a terra é eterno, com base em Efésios capítulo 3, versículo 11? Resposta: porque de uma maneira ou de outra, Jeová sempre consegue fazer o que quer, porque ele faz que tudo contribua para o seu propósito, e os resultados de tudo que Jeová faz vão durar para sempre. Parágrafo 7, a pergunta: depois que Adão e Eva desobedeceram, que ajuste Jeová fez? Temos aí o texto de Mateus 25:34 para ler. Veja a resposta. Vimos aqui que por causa da desobediência de Adão e Eva, toda a humanidade se tornou pecadora. Mas isso não mudou o propósito de Jeová, porque logo depois que Adão e Eva pecaram, Jeová determinou que iria estabelecer um reino no céu para cumprir seu propósito original para a humanidade e para a terra. Por amor, Jeová enviou Jesus à terra no momento certo. Dessa maneira, Jesus podia ensinar as pessoas sobre o reino e dar a sua vida para nos resgatar do pecado e da morte. Depois, Jeová ressuscitou Jesus para voltar para o céu e mais tarde reinar como rei do reino de Deus. Parágrafo 8, duas perguntas. A pergunta A. Qual é o tema da Bíblia? Resposta: o tema principal da Bíblia é a santificação do nome de Jeová por meio de seu reino, governado por Cristo. O nome de Jeová será santificado quando ele cumprir seu propósito para a terra, e esse propósito não pode ser mudado. Jeová prometeu que tudo vai acontecer exatamente como ele disse. Parágrafo 8, a pergunta B. De acordo com Efésios capítulo 1, versículos 8 a 11, qual é o propósito final de Jeová? Veja a imagem da capa. Então, lembrando, não vamos colocar as gravuras aqui no vídeo, irmãos, para que possa caber as respostas, mas iremos descrevê-las para os irmãos comentarem, caso o irmão pergunte. Então veja a resposta primeiro. O propósito final de Jeová é que todos os seus servos, tanto no céu como na terra, adorem a ele em união. Dessa forma, todos serão leais e obedecerão a Jeová como soberano do universo. E essa gravura nos mostra exatamente isso, o propósito final de Jeová. Podemos ver aí todos os humanos, os servos de Jeová, tanto no céu como na terra, já debaixo do reino de Deus, no paraíso, glorificando e adorando a Jeová de maneira unida. Terceiro subtítulo do estudo: medite no que vai acontecer. Parágrafo 9. O estudo da Bíblia nos leva até que ponto no futuro? A profecia que Jeová fez no Jardim do Éden fala de acontecimentos que iriam cumprir o propósito de Deus. Mas alguns desses acontecimentos só ocorreriam milhares de anos depois. Por exemplo, Jeová disse para Abraão que muitas gerações depois dele, um dos seus descendentes se tornaria o Cristo. Daí, no ano 33, Jesus foi machucado no calcanhar, assim como a profecia tinha dito. A parte final dessa profecia, ou seja, quando a cabeça de Satanás for esmagada, só vai acontecer no fim do reinado de 1000 anos de Cristo. Agora, o parágrafo 10, duas perguntas. A pergunta A: o que vai acontecer em breve? Irmãos, aqui eu fiz um resumo de todos os acontecimentos que vão acontecer em breve. Mas se os irmãos quiserem comentar apenas um acontecimento, para assim dar margem para outros irmãos comentarem, vai ser melhor, porque o comentário é grande. Veja como ficou. Em breve, vamos presenciar alguns acontecimentos emocionantes que a Bíblia prediz. Primeiro, as nações irão proclamar paz e segurança. Daí, instantaneamente, a grande tribulação vai começar quando as nações atacarem todas as religiões falsas. Depois disso, o Filho do Homem virá nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E talvez vejamos evidências sobrenaturais disso. Então Jesus vai julgar as pessoas, separando as ovelhas dos cabritos, e depois haverá uma coalizão de nações, onde o povo de Deus vai ser atacado. Daí, em algum momento, os ungidos que ainda estiverem na terra vão ser levados para o céu. Lá, junto com Jesus e seu exército, eles vão lutar na guerra do Armagedon, a parte final da grande tribulação. E então, depois disso, Cristo vai começar a reinar sobre a terra por 1000 anos.
Parágrafo 10, a pergunta B. Como podemos preparar nossa mente e o nosso coração? Veja a nota. Então, na nota nos dá aí uma publicação que podemos nos preparar. Ou seja, podemos fazer um estudo profundo do capítulo 21 do livro O Reino de Deus já governa, debaixo do tema O Reino de Deus elimina seus inimigos. Esse capítulo nos traz detalhe por detalhe dessa profecia que logo vai se cumprir e como podemos nos preparar para isso. Parágrafo 11, mais uma pergunta pessoal: como você se sente ao se imaginar vivendo para sempre? Veja também a imagem. Então, com certeza, ficamos felizes e ansiosos. Inclusive, o livro Achegue-se a Jeová, na página 319, desperta a nossa curiosidade ao dizer: depois de viver por centenas, milhares, milhões ou até bilhões de anos, saberemos muito mais sobre Jeová Deus do que sabemos hoje. Mas ainda haverá incontáveis outras coisas maravilhosas para aprendermos. A vida eterna será inimaginavelmente significativa e variada. E a parte mais recompensadora dela sempre será a chegar-nos mais a Jeová. Então, sem dúvidas, vai ser algo emocionante para cada um de nós. E nessa gravura podemos ver o irmão, ao fazer uma pesquisa profunda da palavra de Deus, nas partes de profecias que irão se cumprir, ele se imaginando no paraíso, com animais que hoje são selvagens, mas que lá serão mansos. Depois, ali do lado direito, mostra ele com um telescópio, estudando, vendo as estrelas, provavelmente observando como cada estrela mostra uma qualidade diferente de Jeová. Então todos nós vamos ter essa oportunidade também, bilhões de anos, para aprender mais sobre Jeová e assim fortalecer ainda mais nossa amizade com Ele. Muito bem, quarto subtítulo do estudo: Olhe para os céus. Parágrafo 12. Como podemos olhar para os céus? Dê um exemplo. Por exemplo, nós podemos ler sobre as coisas impressionantes que o profeta Ezequiel viu quando os céus se abriram e ele começou a ter visões de Deus. Parágrafo 13. Como você se sente ao saber o que Jesus está fazendo lá dos céus? Temos como base Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Com certeza, o amor de Jeová e Jesus por nós toca fundo nossos corações, e isso faz nos sentir privilegiados e muito amados por eles. Além disso, isso nos motiva a dar o nosso melhor no serviço a Jeová hoje. Parágrafo 14. A pergunta: qual é uma das melhores maneiras de mostrar nosso apreço pelo que Jeová e Jesus estão fazendo por nós? Aí temos mais uma imagem. Veja a resposta primeiro. Uma das melhores maneiras de mostrar nosso apreço pelo que Jeová e Jesus fazem por nós é dar o nosso máximo para ajudar outros a se tornarem testemunhas de Jeová e discípulos de Jesus. E essa gravura mostra isso, a irmã, ela ajudando uma pessoa a se tornar uma testemunha de Jeová e discípulo de Jesus, e depois do lado direito, provavelmente eles num paraíso ali, essa moça que conheceu a verdade com seu marido e ela que ensinou a verdade para ela com o marido. Então, a descrição diz assim: imagine sua alegria no novo mundo ao saber que você ajudou outros a se tornar servos de Jeová e seguidores de Jesus. Quinto e último subtítulo do estudo: Sinta prazer em estudar a palavra de Deus. Parágrafo 15. De acordo com o Salmo, capítulo 1, versículo 2, o que vai nos deixar felizes? O que vai nos deixar felizes é explorar cada detalhe da palavra de Deus. Afinal, esse estudo vai nos fazer sentir prazer de observar as muitas profecias de Jeová e ver como seus muitos e importantes detalhes estão conectados. Parágrafo 16. O que vamos ver no próximo estudo? Resposta: no próximo estudo, vamos ver uma das verdades mais profundas, o grande templo espiritual de Jeová que o apóstolo Paulo descreveu na sua carta aos Hebreus. Muito bem, queridos irmãos, agora vamos fazer uma breve recapitulação do nosso estudo. Qual é a sua resposta? Primeira pergunta de recapitulação: qual é o propósito final de Jeová? A resposta está no parágrafo 8, na pergunta B. O propósito final de Jeová é que todos os seus servos, tanto no céu como na terra, adorem a Ele em união. Dessa forma, todos serão leais e obedecerão a Jeová como soberano do universo. Segunda pergunta de recapitulação: o que a Bíblia diz sobre o nosso futuro? Então a resposta está no parágrafo 10, na pergunta A. É aquele resumo, de vários acontecimentos emocionantes que vão acontecer.
Daí, no caso, os irmãos podem comentar apenas alguns para dar margem para outros também comentarem nessa pergunta. Veja a resposta. Em breve, vamos presenciar alguns acontecimentos emocionantes que a Bíblia prediz. Primeiro, as nações irão proclamar paz e segurança. Daí, instantaneamente, a grande tribulação vai começar quando as nações atacarem todas as religiões falsas. Depois disso, o Filho do Homem virá nas nuvens do céu, com o poder e grande glória. E talvez vejamos evidências sobrenaturais disso. Então Jesus vai julgar as pessoas, separando as ovelhas dos cabritos. E depois haverá uma coalizão de nações, onde o povo de Deus vai ser atacado. Daí, em algum momento, os ungidos que ainda estiverem na terra vão ser levados para o céu. Lá, junto com Jesus e seu exército, eles vão lutar na guerra do Armagedon, a parte final da grande tribulação. E então, depois disso, Cristo vai começar a reinar sobre a terra por 1000 anos. Última pergunta de recapitulação do estudo. Como podemos olhar para os céus? A resposta, eu fiz um resumo dos parágrafos 12 e 13. Podemos ler sobre as coisas impressionantes que o profeta Ezequiel viu quando os céus se abriram e ele começou a ter visões de Deus. Além disso, podemos também meditar em tudo o que Jeová e Jesus já têm feito e estão fazendo a nosso favor desde os céus. O amor deles por nós deve tocar fundo o nosso coração e nos motivar a dar o nosso melhor no serviço a Jeová. Queridos irmãos, então esse foi o nosso resumo e preparação do estudo 44 da revista Sentinela, que vai ser considerado na reunião desse fim de semana, 25 a 31 de dezembro. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês com o nosso canal e esperamos de coração que possa ser de grande ajuda e auxílio na sua preparação. Que Jeová te abençoe na elaboração de respostas e que você consiga comentar nesse estudo. Agora você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, fazer um comentário, ativar o sininho e também, se desejar, contribuir com o nosso canal, torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer e também na elaboração desses vídeos, faz com que eles cheguem a mais pessoas que também precisam dessa ajuda. Todos vocês tenham um excelente fim de semana e até mais aos próximos vídeos.